Bom, o que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria? São Luís Maria Grignon de Montfort, ele é um santo francês, né, de origem francesa. Ele viveu no século da Idade Média, né, e através dos seus escritos, através das suas meditações, né, ele entendeu, era um santo bem com uma grande devoção à bem-aventurada Virgem Maria, tanto que ele diz, né, quando Deus quer fazer uma alma muito santa, ele faz esta alma devota à bem-aventurada Virgem Maria. Com isso, ele nos garante que não tem outro caminho melhor de santificação que não passa a não ser o caminho da bem-aventurada Virgem Maria, né? Então, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele ele tinha um projeto, um programa de vida, como que deve ser também a nossa. É a santidade da nossa vida, a santificação da nossa vida, né? Então, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria não tem outro objetivo, outra finalidade, a não ser nos ajudar nesse caminho da santificação da nossa vida, né? É um caminho de santidade. Muitos papas, né, sobretudo o Papa João Paulo II, então aprovou, né, esse método, a devoção à bem-aventurada Virgem Maria, como um método seguro, né, para chegarmos à santidade. Não se trata de mais uma coisa, né? É uma maneira como nós vivemos a nossa fé, né, tendo como exemplo a bem-aventurada Virgem Maria, né? Então, quando nós vamos nos consagrar por meio do tratado da verdadeira devoção, um grande perigo que a gente deve evitar. Achar que eu estou num caminho, num nível superior aos outros. Eu não estou num nível superior aos outros, né? Às vezes também pode parecer que é uma moda. Todo mundo está usando corrente no pé, usando corrente na mão. Eu também quero usar uma corrente no meu pé, uma corrente também na minha mão, né? Então não deve ser um modismo, né? Não deve ser um modismo. Então, o tratado da verdadeira devoção, né, como a consagração a bem-aventurada, a consagração a Jesus por meio da bem-aventurada Virgem Maria, não é um modismo, né? É um verdadeiro caminho de pureza e de santificação, né? E nós podemos, né, seguindo o caminho, nós podemos chegar à santidade, né, verdadeira, tá bom? Então, por isso, ao longo desta formação, vocês vão ter o tempo de ler, é, não sei se vocês já leram, de repente, o tratado, né? Mas ao longo da formação também vocês vão acompanhar os números, né? E assim por diante. Então, hoje, muito mais do que falar do próprio tratado, embora aqui São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz que a melhor maneira de trabalhar, de se preparar para a consagração é ler o tratado, né? Mas hoje nós queremos, antes de entrar na leitura do tratado, espero que vocês vão fazer isso em casa, ou vocês já fizeram isso, né? Não me recordo muito bem como que foi combinado com Ricardo, mas hoje nós queremos meditar e rezar sobre como afastar-nos do espírito mundano. Esse é o primeiro tema, né, para a gente trabalhar agora, né, nesse dia, né, nesta primeira formação, né, desapegar-se do espírito do mundo, né? E por que nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos nos desapegar do espírito do mundo,
Porque a nossa concupiscência, que é a vontade de pecar ou a inclinação para o pecado, nos faz nos apegar ao mundo. E o que nos faz nos apegar ao mundo? Aquilo que o mundo nos oferece como prazer, aquilo que o mundo nos oferece como pequenas consolações, né? Estas coisas que nós recebemos do mundo, às vezes nos faz nos apegarmos ao mundo. Então, quando nesta primeira etapa da formação, nós somos convidados a nos desapegarmos do espírito do mundo, é a gente entender, para colocar o novo em nós, é preciso primeiramente limpar a casa, né? Eu não posso colocar o novo, né, sobre aquilo que está velho. Então, se eu quero viver uma verdadeira devoção à Nossa Senhora para chegar à santidade, eu preciso olhar com coragem para mim, para a minha vida, para enxergar aquilo que no mundo que tem aprisionado o meu coração. Porque nós não podemos dar o nosso coração para um monte de coisa, né? Tanto que nós devemos nos recordar, Jesus que nos diz no Evangelho, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um, ou não, ou amar ao outro, né? Então, por isso, antes de a gente começar a amar a Deus, é preciso primeiramente desapegar-se do espírito do mundo. Então, por isso, né, esta primeira etapa da nossa formação nos convida a esse desapego ao espírito do mundo, né? Mas para a gente fazer isso, eu quero me prevalecer da Sagrada Escritura. Já que nós estamos também no tempo da Quaresma, no primeiro domingo da Quaresma nós meditamos as tentações de Jesus. E as tentações de Jesus são as tentações também que o mundo nos oferece. Por isso eu quero retomar novamente esta meditação da Quaresma para entendermos, quando nos convida a nos desapegarmos do espírito do mundo, a que nos convida? Será que é não andar mais no mundo? Será que é não ir mais numa festa? Será que é não... o que é desapegar-se do mundo, do espírito do mundo? O Papa Francisco, numa homilia que ele fez, não me recordo a data, eu acho que deve ter sido 7 de abril do ano 2019, ainda na Casa Santa Marta, ele diz que ele faz uma distinção entre o espírito do mundo e o pecado. O pecado não é o espírito do mundo. O espírito mundano, o espírito do mundo é muito mais do que o pecado. O espírito mundano é toda uma estrutura, que nos prende e que nos confunde, que faz com que nós não conseguimos fazer a diferença entre o bem e o mal. Nos deixa confuso. Por isso que no São Paulo, que eu creio que diz que devemos rezar e pedir para que nós não sejamos confundidos. Porque o nosso maior problema do tempo de hoje é a confusão. É a confusão. Infelizmente, a gente vê confusão de todos os lados. De todos os lados. Então, o espírito do mundo não é somente um pecado que nós cometemos, mas é uma estrutura, é uma realidade, é um conjunto de situação que molda a nossa ação, o nosso agir, o nosso pensar, e que molda também as nossas decisões, que faz com que, como cristão, às vezes eu tomo uma decisão que seja muito dúbia. Como cristão, eu faço escolha que não condiz aquilo que eu vivo como cristão. Mas o pior de tudo isso é que eu procuro justificar isso porque eu quero ter razão. É o Papa Bento XVI que fala
quando nós somos tomados pelo espírito do mundo, nós estamos criando um cisma branco. O que é um cisma branco? É uma guerra fria contra a igreja. A gente não faz guerra assim aberta. Nós simplesmente temos situações dentro da nossa vida que eu falo assim, não, essas situações sou eu quem sei, não é a igreja que vai mandar na minha vida. Não é Deus que vai mandar na minha vida. É o tal de, ó Senhor, pode mandar em tudo, menos naquela partezinha. Porque esta é minha. Eu não quero que o Senhor interfira naquela situação, naquela decisão, naquela dimensão da minha vida. Não quero que o Senhor interfira. Então, o espírito do mundo, nós podemos ser cristão de missa diária, podemos ser cristão de comunhão, de confissão, e ainda a gente não se desapega do espírito do mundo. Enquanto toda a nossa vida não estiver orientado para Cristo, então ainda nós não estamos, ainda nós vamos viver aprisionados, encarcerados pelo espírito do mundo. Né? Então, quem trouxe a Bíblia, não sei se vocês trouxeram a Bíblia, mas eu quero convidar vocês a pegarem a Sagrada Escritura no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Durante 40 dias era tentado pelo diabo. Nesses dias, Jesus não comeu nada. Passados esses dias, teve fome. O diabo lhe disse: se és filho do mundo, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E o diabo lhe disse: eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque ela foi dada a mim, e eu a dou a quem eu quiser. Se te ajoelhares diante de mim, toda ela será tua. Jesus lhe respondeu: está escrito, adore somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele preste culto. O diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, Deus ordenará a seus anjos ao teu respeito para que te protejam. E também eles te carregarão nas mãos, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentes o Senhor seu Deus. Quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Então vejam bem, esse evangelho que nos fala das tentações, eu digo que não são as tentações de Jesus, são as nossas tentações, mas ali São Lucas nos mostra como nós devemos vencer as tentações. É a vitória de Jesus sobre as tentações. Quando nós lemos esse evangelho, nós não devemos tanto, claro, devemos prestar atenção às tentações para a gente reconhecer as nossas, mas aquilo que deve captar a nossa mente é a maneira como que Jesus venceu as tentações, né? E assim também nós saberemos como desapegar-nos ao espírito do mundo.
Porque o que faz o diabo? O que faz o mundo? Ele não vem com um chifre, mas ele vem com propostas muito ilusórias, propostas bonitas, propostas aparentemente inocentes. Aliás, Jesus estava com fome, que mal que tem? Se ele tem poder de transformar a pedra em pão, que mal que tem de transformar a pedra em pão? Num primeiro momento, quando a gente olha de modo superficial, não teria nenhuma dificuldade, nenhum problema de Jesus transformar a pedra em pão. Afinal de contas, estava com fome. O que nós costumamos dizer, saco vazio não para em pé. Então ele simplesmente ia fazer uma demonstraçãozinha, transformar a pedra em pão, comeria. Mas só que, com isso, o que o diabo queria que Jesus fizesse? O diabo queria mandar em Jesus. Queria que Jesus se deixasse mover simplesmente pelas paixões. Então eu tenho fome, então eu faço o que for preciso para matar a minha fome. Sem me preocupar se aquilo é algo lícito ou não. Sem me preocupar se isso é algo que agrada a Deus ou não. Não é que eu tenho fome, eu tenho que comer. Imagina você estar com fome, você vai roubar para você comer? Vai roubar para comer? Então assim também na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, nós não podemos fazer qualquer coisa somente porque nós temos a vontade de fazer. Estão entendendo? Então, a primeira tentação aqui que nós estamos diante e que o espírito do mundo, o Satanás, o diabo, a primeira sedução do diabo é nos fazer entender às vezes que tudo podemos. Tudo podemos. Se você está com necessidade, faça. Afinal de contas, o que conta é o que você sente. Mas filhos e filhas, nós não podemos cair no relativismo. São Paulo diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, por isso que nós não podemos nos comportar como todo-poderoso. Nós precisamos entender a nossa condição como criaturas. E a nossa condição como criatura nos faz entender que nós temos limite. Ali a primeira tentação que nós podemos explorar aqui é esta falta de limite. Me deixar mover somente pelos meus desejos. Se eu me deixo mover e conduzir somente pelos meus desejos, eu não vou durar por muito tempo. Serei destruído. Mas, vejam bem, gostaria de retomar um pouco mais ali, mais no começo. Olha, Jesus estava como? Cheio do Espírito. Ele voltou do Jordão. O que aconteceu no Jordão com Jesus? Ele foi batizado no Jordão. E do Jordão Jesus recebeu o que? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Por que será que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? O que vos parece? Um padre da igreja comentando esse texto, não me pergunta o nome que eu não vou saber dizer agora qual que é o nome dele. Ele diz o deserto é o mundo onde Deus está ausente. É o mundo, o nosso mundo. Então, quando nós somos batizados, nós somos conduzidos para onde? Para o mundo. É aqui nós temos que viver. Aqui nós temos que nos santificar. Jesus, no Evangelho de São João, o que ele diz? Pai, eu te peço que não retires eles do mundo,
mas que os guarde do maligno, do espírito do mundo. Então o mundo, o deserto, segundo um dos padres da igreja que comentou esse texto, ele diz: o deserto é o nosso mundo, porque no mundo Deus não está no mundo. Deus é transcendente. Embora que Deus age nesse mundo, hoje nós temos a presença viva, real de Jesus na Eucaristia, nós temos a presença de Jesus também nos sinais sacramentais, mas aqui não é o lugar onde Deus habita, o mundo não é o lugar onde Deus habita. Por isso o mundo é um deserto. Com isso, o que nós precisamos entender? Isso vai fazer uma grande diferença na maneira como nós vamos conduzir a nossa vida. No deserto nós moramos. Alguém pode morar num deserto? Então isso significa que o mundo não é o lugar para morar. O mundo é uma travessia. É um lugar a gente está passando. Vocês estão entendendo? Então isso significa, eu vou me acomodar no mundo? Não posso. Eu vou construir uma tenda aqui? Não. Eu vou me enraizar aqui? Não. Isso faz toda a diferença. Aí eu pergunto, na tua vida concreta, o que você busca? Porque às vezes nós podemos até dizer que nós buscamos o Senhor. Mas será que as nossas escolhas realmente mostram que nós buscamos Deus? Quando a gente pensa em alguém que acumula dinheiro, será que está buscando Deus ou está acumulando dinheiro? Quando nós buscamos luxo demais nesse mundo, entendemos que o mundo é um deserto? Porque se nós transformamos o deserto num lugar de luxo, eu não vou querer sair dele. Se eu construir aqui o meu paraíso, o meu oásis, eu vou sair daqui? Não vou sair daqui. Então uma coisa que a gente nunca deve esquecer, aqui nós estamos de passagem, porque no deserto ninguém mora. No deserto nós passamos. O nosso destino é o céu. Lá onde que o lugar é cheio de Deus. É cheio de Deus. Então, filhos, o Espírito Santo, melhor, em virtude do nosso batismo, nós estamos neste mundo, mas atravessando de passagem nesse mundo. Por isso esse ano, 2025, que nós celebramos o ano jubilar, o Papa Francisco foi muito feliz quando ele retomou a palavra peregrinos, Nós estamos peregrinando aqui, Mas a nossa peregrinação deve nos levar para onde? Para Jerusalém celeste, Que é o céu. Então, nesse mundo, diz a palavra de Deus, enquanto estivermos, mesmo movido pelo Espírito Santo, mesmo rezando, mesmo tendo todos os sacramentos, nós vamos passar pelas tentações. Estão entendendo? Sim. Quem acha que não tem tentação, está se iludindo. Aí que cai. Quem acha que o mundo está a nosso favor, está se enganando. Porque o espírito do mundo quer nos perder. Satanás perdeu a graça da presença de Deus. Ele também quer fazer com que a gente perca esta graça da presença de Deus. Ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar eu, você, toda a sua casa, toda a sua casa, toda a sua família e assim por diante. Estão entendendo? Sim. Então, isso é a primeira coisa. Então, agora analisando as tentações.
A primeira tentação de Jesus, que Jesus passou melhor, é uma tentação sobre as necessidades básicas. Comer, vestir, dormir, né? São coisas que nós precisamos. São coisas vitais. Alguém consegue viver sem comer? Não. Alguém consegue viver sem tomar água? Alguém consegue viver sem trabalhar? Porque a gente não vai ter dinheiro, né? Precisamos do dinheiro, precisamos trabalhar. Então, vejam bem, a palavra de Deus está nos dizendo, até nas coisas naturais, nós precisamos prestar atenção. Porque nas coisas mais corriqueiras do mundo, nas coisas necessárias e essenciais, o inimigo pode botar o seu dedo e querer nos enganar e nos levar à perdição. Por isso, é necessário desapegar-se do espírito do mundo. Eu tenho fome, mas eu não posso me deixar ser movido pelo estômago. Foi domingo passado, não é esse terceiro não. O segundo domingo, não me recordo, eu acho que é uma leitura de São Paulo, que dizia, o Deus deles é o estômago. Não sei se vocês se recordam, né? Então, quando o meu Deus for o estômago, então o que vai me mover? É o estômago. Então, nada, né, deve ser anteposto a Cristo. Nem o meu bem-estar, nem a minha comida, nem o meu comer, nem a saúde, nada deve estar à frente do Senhor. Nada, absolutamente nada. Estão assustados? Que bom. Né? Então, realmente, entre ir à igreja, entre morrer de fome para se santificar e comer para ficar barrigudo aqui, o que mais vale? Para chegar ao céu. Entre andar mal arrumado para chegar ao céu e andar nas grifes para esbanjar vaidade por aqui, o que é melhor? Estão entendendo? A minha saúde não deve ser um ídolo na minha vida. O vestir não deve ser um ídolo na minha vida. O comer não deve ser um ídolo. Tudo que nos faz deixar Deus em segundo plano é um ídolo. Quando nós deixamos Deus em segundo plano, por qualquer motivo que for, nós já nos tornamos idólatras. Né? Então, sobre as necessidades básicas da nossa vida, precisamos prestar atenção. Por isso a igreja nos prescreve o jejum, para a gente aprender a dominar as nossas paixões. A mortificação, a penitência, para a gente aprender a dominar a si mesmo. A esmola, para a gente desapegar-se das nossas coisas. Né? Segunda tentação que Jesus passou. Como Jesus respondeu a esta tentação? O homem não vive somente de pão. A vida não se resume somente às coisas. A vida não se resume somente às coisas. Precisamos das coisas. A palavra de Deus ainda diz, né? O dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo mestre. O bem-estar pode nos fazer muito bem, mas quando ele se torna um ídolo na minha vida, então já não me faz bem. Tá bom? Segunda tentação que Jesus passou. O diabo, então, mostrou para Jesus
todos os reinos do mundo. E ele disse para Jesus, eu vou te dar tudo isso porque foi dado a mim tudo isso. Primeiramente, o diabo está mentindo. O diabo não tem lugar aqui. Quem criou o mundo? Deus entregou o mundo na mão do diabo? O mundo está entregue na mão do Senhor Jesus. Né? E Jesus diz que no último momento, quando ele vencer o mundo, né, lá no fim dos tempos, ele vai entregar o reino ao seu Pai. Hoje, quem tem as rédeas do mundo, quem é o rei do mundo é Cristo Jesus. Então, às vezes, a gente precisa ser inteligente para a gente já perceber as tentações. Porque se eu não tenho a mínima inteligência, eu não vou vencer as tentações. Esse daí eu não preciso ter grande teologia para entender que isso o diabo está blefando. É simples. Ele não pode ter o reino nas mãos dele. O reino está na mão de Jesus. Então, olha, o diabo passou de nível, deixou o nível das coisas necessárias, ele subiu agora para aquela vontade que todos nós temos. Vontade de poder. Todos nós corremos esse risco. Todos nós queremos sentar um à esquerda e um à direita de Jesus. Todos nós queremos ter aquela sensação de que eu tenho poder. Eu chego em algum lugar, eu não preciso pedir, eu não preciso obedecer regra porque eu sou o VIP. Todos nós temos isso. Né? Quem nunca, por exemplo, no seu trabalho, em alguma situação que você se encontra, e você começa a bajular aquele que está numa posição melhor, porque você quer ser amigo daquele que é o cara. Às vezes, no mundo do trabalho, isso é pior. Né? No mundo do trabalho, a gente vê, às vezes, pessoas se humilhando somente para ter poder. Né? Para ter algum tipo de vantagem, algum tipo de privilégio. Né? Quem não gostaria, de repente, para entrar no Palácio da Alvorada, no palácio lá em Brasília, que não precisa nem ser barrado por ninguém? Né? Então, vejam bem, a vontade de poder é algo que nós temos dentro de nós que nem sempre a gente consegue dominar e controlar. Né? Mas se a gente não presta atenção naquilo, nós podemos acabar aceitando propostas, como às vezes a corrupção, a desonestidade. Nós podemos acabar abraçando outra proposta simplesmente porque a gente quer ter poder. Queremos ter privilégio. Tem um grande santo que diz que nunca devemos buscar privilégio. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, diz que um cristão deve viver a espiritualidade da vassoura. Né? A vassoura, o que acontece com a vassoura? E depois que a gente varre, a gente está vendo vassoura aqui? Na sua casa fica à vista a vassoura? Não. Assim um cristão deve viver. Sabiam disso? Não. Estão sabendo agora. Devemos ser útil? Sim. Mas sempre escondido. Sempre escondido. É a bem-aventurada Virgem Maria. Ela deu à luz a Jesus. Só uma única vez no Evangelho
que nos diz que Maria procurou Jesus, né? Porque todo mundo estava dizendo que Jesus estava fora de si. Mas Nossa Senhora nunca se prevaleceu do seu privilégio, do lugar onde ela está, para pisotear os outros ou para dizer que sou eu. Nós não precisamos disso. Nós devemos ter uma sadia concorrência da humildade. O cristão cresce para baixo. Uma árvore que não tem raiz, a primeira ventania, o que acontece com ela? Assim também, se nós não crescemos para baixo, meus filhos, para ter raízes, a primeira ventania que vai dar na gente, o que vai acontecer com a gente? Cai. Eu não vou saber traduzir isso, né? Mas tem aquele ave, né? Da classe das aves. Ele tem as plumas muito bonitas, né? O pavão, exatamente. Aí diz que quando o pavão acha que está mostrando assim a beleza, na realidade está mostrando o quê? A feiura, né? Porque enquanto ele ergue as suas plumas, né? Aí para mostrar, para fazer aquela vaidade dela, né? Então toda a sua traseira está aparecendo, né? Assim também, às vezes a gente pode achar que nós estamos mandando bem enquanto a gente está somente arrotando, né, coisas desagradáveis, né? Então, esta vontade de dominar, esta vontade de controlar, de saber tudo. E sabe quem cai muito facilmente nesse pecado? As mulheres. Pelo nosso modo de ser mãe, né? Pela nossa maternidade. A gente quer ter controle de tudo. Né? E muitas vezes, por causa disso, a gente acaba no excesso, acabamos caindo. Esperam homens porque vai chegar também o seu, né? Então, esta tentação da dominação, do poder, é algo que devemos lutar contra. E nós lutamos contra por meio da humildade. Qual que foi a resposta que Jesus disse, né? Está escrito, adorarás somente a Deus. E quando você quer ser adorado, você quer ser bajulado? E quando você quer tomar o lugar de Deus? Às vezes nós podemos até fazer uma caridade, mas a caridade que nós fazemos é para nos inchar como pessoa. É para o nosso ego. Às vezes podemos até viver algum tipo de espiritualidade, mas a espiritualidade que nós vivemos é para dizer que nós fazemos, é para mostrar que nós fazemos. Entendam que isso até na vida espiritual, esse pecado essa tentação é tão sutil, que até na vida espiritual ela pode entrar. Nas coisas feitas, às vezes, com as melhores intenções, dentro de nós, de modo, às vezes, involuntária, pode ter, às vezes, essa sensação de eu faço. Sabe aquelas pessoas que andam falando, eu faço caridade porque me faz bem? Então não é caridade. Você está buscando o seu conforto, o seu bem. Agora, a caridade que dói, mas que eu faço por amor a Jesus, e se sente santifica. Né? Vontade de mandar o padre embora? Não, pode mandar embora, não tem problema. E vejam bem, a tentação vai crescendo, né? Então, o inimigo, o diabo, primeiramente ele começa nas coisas mais
corriqueiras, mais terrenas, depois vai subindo. E por fim, a terceira tentação contra Jesus é a tentação, o diabo levou Jesus lá do alto do templo. Ergueu Jesus lá em cima. E depois disse para Jesus, pula. Pula. E ainda usa justificativa a palavra de Deus. Vejam bem. Ele usa da palavra de Deus, né? Se tu és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, Deus ordenará os seus anjos ao teu respeito, para que te protejam. O Salmo 91. É o Salmo 91 esse. O diabo conhece o Salmo. Vocês conhecem os Salmos? Vocês rezem os Salmos? Mas rezam como o diabo ou como alma confiante em Deus? Confiante em Deus, né? Então, olha, essa terceira tentação é a tentação da vaidade. É da vanglória. É não buscar a glória de Deus para buscar a sua própria glória. E isso, muitas vezes nós fazemos isso à custa de colocar Deus à prova. Sabe quando a gente está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, a gente pergunta, mas por que eu? Porque é você não é a última bolacha do pacote. Pode sofrer como qualquer um. Jesus, o Filho de Deus, sofreu, por que você não pode sofrer? Eu dizia domingo na Santa Missa, né, que a palavra de Deus nos apresentava situações de tragédia e de sofrimento, e daí perguntava, né, esses que morreram é porque eles são mais pecadores que os outros? Jesus disse que não são mais pecadores que os outros. Mas se você não se converter, você vai morrer que nem eles, né? Aí eu dizia que Deus, os sofrimentos que vêm na nossa vida, não é porque nós merecemos o que nós não merecemos. Não é porque nós somos santos ou porque nós somos perdidos que vêm os sofrimentos. Claro que o sofrimento não vem de Deus, mas Deus permite o sofrimento. Porque Deus tudo pode. A minha fé me faz crer, me faz acreditar que não tem nada que Deus não pode. Claro que Deus respeita as leis da natureza que Ele mesmo colocou na natureza, né? Então Ele respeita as leis porque ele seria uma contradição Ele negar as próprias leis da natureza. Então por isso que tem as situações de causa e efeito, de consequência dos meus atos. Então, por isso que tem situações que eu passo na minha vida que são consequências daquilo, de escolha que eu fiz. Imagina, por exemplo, uma pessoa que come gordura a vida inteira. Então, a consequência é que você tenha colesterol. E depois você precisa ficar reclamando que tem colesterol. Uma pessoa que fuma a vida inteira, você escolhe a vida de fumante. Você tem que se esperar que pode dar um câncer. E não precisa, quando vem um câncer, não precisa ficar xingando Deus. É como o Padre Léo, né? Tem um vídeo do Padre Léo, ele dizia, né? Eu mereço o câncer. Porque eu, a vida inteira, eu fumei, fiz opção pelo fumo. Isso é um homem santo. Mas nós, quando vem um sofrimento, a primeira pergunta é o que eu fiz? Por que eu? A gente sempre acha que nós não merecemos. Que parece que nós somos tão bons que deveria só vir bênção. Gente do céu, desculpa, mas é.
A gente precisa ter paciência na dor, na dificuldade, né? E sabe, nós não temos direito de nada. Tudo o que nós temos é dádiva de Deus. Deus já fez tanto, tanto por nós, nos concedendo a graça da filiação divina, de sermos chamados filhos de Deus. A graça de um dia chegar à vida eterna. Nós sempre estamos em débito, em dívida para com Deus. Nós não podemos cobrar mais nada para o Senhor, não. Por isso São Paulo diz em toda e qualquer circunstância, o que nós devemos fazer? Dar graças a Deus. Desapegar-se ao espírito do mundo é saber dar graças a Deus no meio do sofrimento, no meio da dor. Estão entendendo? Não tem problema que vocês não concordam, né? Não estou aqui para que vocês concordem comigo, né? Estou aqui para dizer a verdade. Então, filhos e filhas, se a gente quer se desapegar do espírito do mundo, a primeira coisa eu devo saber, eu não vivo somente de pão, mas eu devo viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, eu não devo buscar privilégio, não devo buscar reconhecimento, não devo buscar a bajulação. Eu devo buscar a humilhação. Não sou eu quem tem que ser adorado, eu que tenho que adorar o Senhor. Se o Filho de Deus disse, não eu para ser servido, mas eu para servir, quanto mais eu que não passo de um verme, quanto mais também eu devo também adorar o Senhor e servir. Isso na sua vida como casal, sirva seu esposo, sirva sua esposa. Mãe, filho, sirvam-se um ao outro. No trabalho, sirvam-se. Se você tem um lugar, um cargo de chefia no seu trabalho, sirva aos demais, os menores. Busca a humildade. Mas tem gente que gosta de prevalecer-se da posição que tem. E que se incha ainda, enche a boca para dizer, sou eu. Desculpa a expressão, mas nós não somos bosta nenhuma. Devemos nos humilhar sempre. Sempre. Porque a palavra de Deus diz, quem se humilhar será exaltado. E quem se exaltar será humilhado. Devemos buscar a humilhação. Os discípulos, logo depois da ressurreição, que eles foram presos e levaram uma surra, depois eles escreveram, né? Eu acho que foi São Paulo que diz isso, né? Fiquei feliz por ter apanhado por causa de Jesus, de Cristo. E você teria a capacidade também de você se alegrar por você apanhar por causa de Jesus? Não, né? Se pudesse dar uns bufetes também. Então, filhos e filhas, vamos buscar isso. Não é impossível, viu? Não é impossível. O Papa Francisco, nesse texto que eu usei como, né, que eu estou usando como inspiração para esta formação, ele diz o seguinte: se nós nos deixamos levar pelo Espírito Santo, nós veremos que é possível. Mas se nós nos deixamos levar pelo espírito imundo, o espírito do mundo, o mundanismo, vai parecer impossível. Não somos nós. O Espírito Santo que faz, que realiza em nós, né? E a terceira tentação pode brotar, né? Pode ser através da própria palavra de Deus. E como que Jesus nos ensina a vencer a tentação? Não tentar o Senhor teu Deus. Tem gente na oração que falta somente pegar uma metralhadora para dizer, ó Deus, ou você faz ou você morre. Né? A gente esquece que quando a gente reza,
A gente reza para buscar a vontade de Deus, para amar a vontade de Deus, para aceitar a vontade de Deus. Então, filhos, desapegar-se do espírito do mundo é renunciar a si mesmo e buscar e preferir a vontade de Deus. Tem um grande santo que diz: se por acaso houver divergência entre a minha vontade e a vontade de Deus, que a vontade de Deus prevaleça. Muito obrigado. A gente queria agradecer a presença do Senhor. Em nome da Neide e do Mauro, que estão em viagem, podendo estar aqui hoje, mas mandar um abraço do Senhor. Em nome de cada um de nós aqui, o Senhor que veio aqui renunciando tempo para o Senhor, talvez um descanso, né, que o Senhor poderia dar para nos dar essa formação. E nada melhor que o sacerdote para falar para nós as coisas de Deus. Né? A gente agradece de coração, a gente quer, em gratidão, rezar uma palavra do Senhor, colocando o mistério sacerdotal, o coração do Senhor, nas mãos de Nossa Senhora. Pedindo que ela, especialmente no dia de hoje, né, na encarnação do Verbo, que possa gerar o Cristo, sacerdote no coração do Senhor, e fazer o coração sacerdotal do Senhor segundo o seu imaculado coração e o coração do seu divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, rogai por nós. Pedir para o Padre dar uma bênção final para nós, e depois da bênção pedir para que a gente se sente. Vou passar os recados finais e, por último, depois também um aviso que a Neide pediu para nos passar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bem-aventura da Virgem Maria é o terror de Satanás. Ela é a mulher que pisou a cabeça da serpente. Invoquemos ela, a presença dela. Aprendamos com ela, inspirados por ela, como nós devemos também desvencilhar toda ação inimiga, o dardo venenoso de Satanás, que muitas vezes vem para prejudicar a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da bem-aventura da Virgem Maria, do glorioso São José de São Miguel Arcanjo, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nos sentar, pessoal. Obrigada, Pai. Deus abençoe. Pai, eu você, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Continua gravando? Continua gravando. Passa metade para lá e metade para cá. Nós vamos distribuir então uma folha para vocês, que vocês vão estar acompanhando os exercícios que nós vamos começar quinta-feira, depois da manhã. Começa os nossos exercícios de 30 dias, né? Então você que está acompanhando em casa, eu vou passar depois no grupo do WhatsApp esse arquivo que o pessoal está recebendo impresso, tá? Então vamos lá. Então, quinta-feira, agora, depois da manhã, no dia 27, a gente começa essa preparação. O que são esses 30 dias que São Luís descreve no tratado? Então, nós vamos começar um retiro espiritual. Um retiro para quê? Para nos preparar para o dia 26 de abril, dia de Nossa Senhora do Bom Conselho, dia da nossa consagração. Tá? Então, olha lá, depois vocês vão ler em casa essa introdução, tá? Não precisa ler agora não. Vem aí na primeira folha embaixo, está escrito 12 dias preliminares.
Então, o que São Luís fala nesse retiro de 30 dias? Ele divide aqui em 4 etapas. Começa quinta-feira com os 12 dias preliminares, que vai do dia 27 de março a 7 de abril. Está descrito aí no papel, tá? Para vocês acompanharem. Então, o que é que eu vou fazer nesses dias? Então, vai estar descrito aí. Todos os dias, do dia 27 a 7 de abril, eu vou rezar as orações que São Luís pede durante esses dias. Então, vocês vão ver aí, né? Por exemplo, vou fazer só a primeira aqui para a gente acompanhar. Então, os 2 dias preliminares, quais são as orações? Bene Creator Spiritus e Ave Maria Stella, tá? Com que intenção eu vou fazer essas orações? Olha lá, a intenção desses 12 dias é o que o padre veio nos falar na formação de hoje, que é o desapego do espírito do mundo. Então eu vou rezar, só que eu não vou fazer só oração. Todo o meu dia eu vou buscar esse desapego do espírito do mundo e vão surgir oportunidades. Nossa Senhora vai dar para a gente se santificar. Somente essas 2 orações? Não. Olha o que está escrito ali embaixo, na primeira folha. Meditação. Então, cada dia eu vou ter uma meditação diferente. Peguem a última folha lá, a terceira folha. Estão vendo lá que cada dia vai ter uma meditação específica? Como é que eu faço uma meditação? Pessoal, vocês vão pegar então a palavra de Deus, né? Na presença do Senhor, vocês vão ler o texto que está descrito aí. Esses textos não foram colocados aleatório. Então, se nós estamos dentro desses 12 dias de desapego do espírito do mundo, todas essas meditações que vão do dia 27 de março a 7 de abril têm a ver com isso, com essa necessidade do desapego do espírito do mundo, tá? Então, como é que eu medito? Eu vou ler a palavra de Deus e vou parar naquilo que me chamar a atenção, tá? É importante a gente saber que meditação não é leitura espiritual, que eu pego e vou ler tudo corrido. Vou lá, estou lendo a Sagrada Escritura. Aquilo me chamou a atenção, eu paro. É Deus querendo falar comigo. Eu fecho os olhos, aí você pode usar um pouco da sua imaginação, começar a pensar na cena que você acabou de ler, se coloca como personagem daquela cena. Isso vai ajudar a meditação. E começa a puxar o sentido, o que Deus está querendo falar naquela passagem para você. São Francisco de Sales, quando ele fala da importância da gente aprender a meditação, ele compara a uma abelhinha que ela vai nas flores tentando sugar o melzinho de cada. Então, a meditação ela precisa ser isso. Eu vou tentar extrair o sentido, o mel daquela passagem, que vai me dar o sentido, o sabor daquela passagem para a minha alma, né? E aí, eu entendendo um pouco aquilo que Deus quer falar para mim naquela passagem, eu vou colocar na minha vida concreta. É importante a gente ter isso na meditação, para que ela produza frutos. Então eu vou perguntar para o Senhor, né? O que o Senhor está querendo falar para mim? O que é que eu preciso mudar com relação a essa passagem que eu estou meditando? E você tenta achar alguma coisa que você precisa se converter, com base na intenção daquilo que a gente está propondo. Dos 12 dias preliminares, vai ser desapegado de alguma coisa. Então vamos supor, o padre falou da passagem... ele citou uma outra passagem, né? Mas vamos supor que a passagem que ele citou estava aqui em uma dessas meditações. E que Nosso Senhor fosse tentado e falasse ali do poder, do dinheiro. Isso, para mim, tem alguma coisa a ver. Então, eu vou buscar um propósito para a minha conversão naquele dia. Então, a meditação ela precisa trazer esse fruto concreto na minha vida. Então, eu vou ler a passagem da meditação, vou tentar trazer para a minha vida em concreto. O que Deus quer falar comigo? E eu posso aplicar um propósito para me converter, né? Então, eu vou aplicar isso durante o dia. Deu para entender mais ou menos a meditação? Sim. Então, sabendo disso que eu preciso pôr em prática durante todos os dias, faz sentido eu fazer as orações e meditar no fim do dia? Não, né? Vamos supor que eu vou para o trabalho, passo o dia inteiro e esqueço da minha consagração, esqueço disso aqui. Aí à noite eu rezo, medito e vou dormir. Gente, daí eu perdi um dia inteiro, né? Então, um conselho que eu dou para você, conselho de ouro. Comece o dia com isso aqui, ó, com as orações e com a meditação. A gente sempre aborda aqui, se a sua casa acorda às 6 horas, filho, marido, mulher, sei lá, acorda uma meia hora mais cedo, faz esse sacrifício. A gente vai estar em retiro esses 30 dias. Então acorda lá, sei lá, 5h20, 5h30 para rezar, quando tudo estiver em silêncio, para você ouvir a Deus.
Você começa no atropelo celular e gente batendo porta, aí a gente já acaba ficando distraído. Então, levanta um pouco antes da sua casa, se possível, e você se aplique a fazer as orações e a meditação. É lógico que pode ter alguma intercorrência nesses 30 dias que você não consegue fazer de manhã. Tudo bem, isso não invalida, né? Mas procure fazer dessa forma, que vai render maiores frutos, tá? Aí depois, o segundo período que nós vamos ter, acabando os 12 dias, vai ser, a gente pega lá a segunda folha. A gente entra na primeira semana. Muda um pouquinho as orações, ó. A ladainha do Espírito Santo de Nossa Senhora e a Ave Maristela. Com que intenção que eu vou fazer isso? A intenção de adquirir o conhecimento de si mesmo. O que é isso? Vocês vão ver que sempre tem um texto base aqui em cima. Vocês podem ler e se aprofundar nisso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem no particular, tá? Também tem as meditações de cada dia, tá? Aí depois, que vai do dia 8 de abril a 13 de abril. Depois, nós vamos entrar na segunda semana, que vai do dia 14 de abril a 19 de abril, com uma intenção diferente, que é adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem Maria. Vão ter suas orações próprias e meditações próprias. E por fim, nós entramos na terceira semana, que nos prepara ali até o dia 25, um dia antes da nossa consagração, que é na intenção de adquirir o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, com as orações um pouquinho maiores, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem no privado, tá? Quem não terminou a leitura do livro, precisa terminar até o fim do tratado, tá? Isso é importante. Até o fim do tratado não, até antes da consagração, perdão, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida daquilo que foi abordado? Não? Tá. No dia, nós vamos continuar o nosso curso, tá? A gente só parou aqui porque quinta-feira começa o nosso retiro espiritual, tá? Eu vou estar acompanhando com vocês no grupo, cada período, tá? Para a gente não se esquecendo. Mas deixa essa folha à mostra, tá? Para vocês não esquecerem da oração. Pessoal, só passando o recado, então, que a Neide pediu para dar. Ela conversou com o Padre Michel, tá? Então, no dia da consagração, no dia 26 de abril, nós vamos ter a missa aqui, à noite, com o Padre Laílson. No dia 26, no dia da consagração, missa com o Padre Laílson. Aí vai ter a missa, logo em seguida vai ser exposto o Santíssimo, e nós vamos começar a vigília em preparação para a Festa da Misericórdia, que é no domingo, na mesma semana, no mesmo fim de semana. Quem vai celebrar a missa do domingo, no dia da festa, vai ser o Padre Michel, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai celebrar a missa às 9 da manhã lá na paróquia dele, e ele mesmo, por iniciativa, se colocou à disposição para vir depois da missa aqui e começar a atender as confissões. Que eu estava explicando, lembrando para a Neide, né? É o seguinte, por conta, nós vamos abordar isso na última aula do curso, né? Por conta da nossa consagração, a gente se confessa já na semana, né? Então, lógico, se depois de uma semana você quiser se confessar no dia da festa, pode se confessar com o Padre Michel também. Mas é principalmente para os nossos convidados, familiares, para a gente chamar o pessoal para o dia da festa, até mesmo para a vigília, tá? E falar para eles que no dia da festa nós lucramos indulgência plenária. Então nós vamos ter o Padre Michel, não sabe que horas que ele vai chegar, né? Mas ele vai começar a atender as confissões aqui no domingo. Então avisem os familiares, os amigos de vocês para virem se confessarem. Eu vou tentar, não sei como que a gente vai organizar isso, mas de fazer uma lista de horários. O que o próprio Padre Michel colocou para a Neide. Ele estipulou 3 minutos de confissão para cada um, porque ele quer confessar o máximo de número de pessoas possíveis, né? Então, ele não vai atender direção espiritual. Ele pediu para avisar para a Neide. É apenas acusar os pecados, só a confissão, tá? Tá. E nisso, então nós vamos ter, após a missa no sábado da nossa consagração, expõe o Santíssimo, nós vamos passar em vigília o dia inteiro. O padre vai chegar, vai ficar começando a atender as confissões, ainda vai estar acontecendo a vigília aqui. Chega na hora do almoço, o Santíssimo vai continuar aqui ainda. Nós vamos estar se revezando na hora do almoço. A Neide pediu para avisar que o almoço vai ser só para os apóstolos, porque nós não temos estrutura para dar almoço para outras pessoas, tá?
Mas daí nós vamos continuar, aí às 2h30 da tarde, o Padre Michel sai, ele vem fazer a bênção do Santíssimo para a missa começar às 15 horas da tarde. Então o Santíssimo vai estar exposto todo esse tempo, tá? Antes da missa nós vamos cantar o Terço da Misericórdia, como a gente sempre faz todos os anos. Então convide as pessoas para vir participar, tá? E eu acho que é só isso mesmo, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida nos recados? Não? Tá tudo certo? Ricardo, o livrinho, esse livrinho que é para ser lido, começa aqui nessa página 257, né? Isso, ó, uma coisa que a Dirce me fez lembrar. Onde estão essas orações que a gente está colocando aí? No próprio livro do tratado, tem lá no fim. Se você tiver alguma edição que não tem, é bem raro, tá? Mas pode acontecer. Procurem na internet. Em último caso, se vocês não acharem, me procura, que eu passo para vocês no privado a oração, se vocês não tiverem. Mas tem no livro, é para ter. Tá bom, pessoal? Então vamos encerrar, vamos ficar em pé. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho. Orai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos procurar sair em silêncio e organizar a sala em silêncio também.